Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra de Deus, irmãos. Uma mensagem que vai tocar profundamente no seu coração, vai mudar a sua visão a respeito da palavra de Deus e você vai aprender um pouco mais a crescer espiritualmente. Vai ser uma mensagem muito importante e depois eu quero fazer uma oração, eu quero orar por você, pela sua família, pela sua causa, então fique comigo até o final, tá certo? E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você não perca nenhuma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. E se você não tem recebido as notificações, é só você acessar o YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior e assim você vai ver os vídeos mais recentes que eu coloquei, tá bom? Então vamos começar, irmãos. Eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21, que diz assim: Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a importância da pregação. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que começou ali a igreja. A igreja não é um templo, não é um lugar feito por mãos humanas, mas são pessoas comuns, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e que elas formam esse grupo de pessoas conhecido como igreja. E aquela igreja depois de Cristo, ela era conhecida como a igreja primitiva. Se hoje nós temos acesso ao Evangelho, à Bíblia, podemos conhecer Jesus e sermos salvos, foi porque homens e mulheres do passado foram ousados na pregação. Aquelas pessoas acreditavam na pregação e no ensino da Bíblia, que é a palavra de Deus. E da mesma forma, se você deseja estar mais perto do Senhor, você precisa amar a sua palavra, porque o Senhor fala com seus filhos através dela. Então me mostre uma pessoa que estuda a Bíblia, que procura saber mais sobre a palavra de Deus, e eu vou te mostrar uma pessoa que pode crescer espiritualmente. E neste versículo que eu acabei de ler para você, diz que o plano de salvação, o plano de Deus para a vida do ser humano, não é conhecido pela sabedoria humana, mas é conhecido através da loucura da pregação. E por que uma loucura? Porque nós, irmãos, nós estávamos perdidos, cada um estava seguindo o seu próprio caminho. A Bíblia diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu curso. Mas de repente nós começamos a ouvir falar do Evangelho, nós começamos a chegar à conclusão de que nós estávamos errados, de que deveríamos nos converter, ou seja, dar meia volta e agora começar a trilhar o caminho de Deus. E para a sabedoria do homem isso é loucura, porque o homem não gosta de ser confrontado, o homem não gosta de saber que ele está errado. Mas o Evangelho vem exatamente para isso, para mostrar que nós estávamos errados, estávamos indo para o inferno, longe da presença de Deus, mas Jesus veio para nos salvar. E aqueles que decidem se arrepender e crer em Jesus como o enviado de Deus para a nossa salvação, eles são perdoados e são salvos. Amém? Quando nós começamos a ler o livro de Atos, que é o livro depois da ressurreição de Jesus, nós podemos encontrar diversos exemplos de como Deus honrou o ensino e a pregação da sua palavra. E tem um exemplo muito interessante de quando o apóstolo Paulo ele foi pregar em Atenas, que era o centro da filosofia da época. Ali havia muitos pensadores, filósofos, e Paulo ele levou a palavra de Deus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 17. Ali se reuniam os grandes intelectuais, os grandes filósofos gregos, e o que Paulo fez? Será que ele apresentou uma peça teatral para eles? Afinal de contas, a Grécia foi o berço do teatro. Ele poderia ter usado uma peça para contar a história de Jesus. Mas a Bíblia diz que Paulo pregou o Evangelho. Quando ele chegou naquele lugar, ele viu muitas imagens de escultura e ele aproveitou a ocasião para dizer que Deus estava muito acima das religiões deles. E eu quero ler para você uma passagem que está em Atos 17, do versículo 29 ao 32. Olha o que está escrito. Nós viemos de Deus, por isso não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do seu Filho Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Olha isso, irmãos, deu para entender porque a pregação é uma loucura? Aquelas pessoas, quando ouviram Paulo dizer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era o único meio de salvação, as pessoas começaram a zombar, começaram a deixar Paulo de lado e foram fazer as suas coisas, tocar as suas vidas. Mas se nós continuarmos lendo essa passagem, nós vamos ver que algumas pessoas se converteram. Então, para Deus, irmãos, Ele não está se importando com a multidão. Ele quer saber daqueles que realmente estão dispostos a se arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador. O grande problema é que nós vivemos numa época em que as pessoas não valorizam a pregação. Os sermões estão ficando cada vez mais curtos, cada vez mais rasos, e poucas pessoas têm dedicado um tempo para pregar, para evangelizar. Mas, irmãos, se nós quisermos crescer espiritualmente, se quisermos saber qual é a vontade de Deus para nós devemos amar a palavra de Deus. Devemos procurar saber o que a Bíblia tem a dizer em cada área da nossa vida. Amém? A igreja primitiva entendeu isso, e por isso eles eram tão fortes, tão unidos, e por isso a presença do Espírito Santo estava tão presente na vida deles, porque eles gostavam de aprender, eles gostavam de saber qual é a vontade do Senhor. Então, se você quiser ser um cristão forte, um cristão maduro espiritualmente, eu quero te convidar a todos os dias estar aqui comigo, não por causa de mim, mas por causa da mensagem que eu trago. Eu não sou nada, irmãos, eu sou apenas um mensageiro. Deus me chamou com esse propósito, e não é só eu que falo da palavra de Deus. Procure conhecer pessoas que vão evangelizar, falar do amor de Deus, do Evangelho, pessoas que ensinam com clareza, sem trazer sensacionalismo, mas que trazem a verdade. Custe a quem custar, doa a quem doer. Amém? A Bíblia é conhecida como uma faca de dois gumes, que corta, que penetra no fundo da alma e que muitas vezes machuca, muitas vezes vai matar o velho homem, mas isso é bom, porque a Bíblia diz que o sofrimento que é gerado por Deus, ele traz vida, ele traz um recomeço. E não tem como você nascer espiritualmente se primeiro você não morrer para os seus pecados e para a sua vida antiga. Tá bom? Não deixe para depois, entregue a sua vida para Jesus hoje e venha conhecer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, de saber que você está em comunhão com Deus e que um dia todo choro e lamento irá se acabar e nós reinaremos com Cristo para sempre. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar pela sua vida espiritual principalmente, porque isso é o mais importante. Não adianta nada você ganhar dinheiro, você ter amigos, família, se Jesus não é o Senhor da sua vida. Não adianta nada você ter religião, você ir numa igreja, se Jesus ainda não te salvou, porque o que conta, irmãos, é a nossa salvação. Quando fecharmos nossos olhos aqui na terra e abrirmos do lado de lá, nós seremos julgados, mas o próprio Jesus garantiu que se nós cremos nele como Salvador, nós não entraremos em juízo, mas passaremos da morte para a vida. Ou seja, seremos salvos no mesmo momento e não entraremos em condenação. Existe promessa mais maravilhosa que essa, irmãos? Então agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela nossa saúde, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh, meu Pai, os dias são difíceis, os tempos estão cada vez mais terríveis, ó Deus, mas na Tua presença existe abundância de alegria. Na Tua presença existe delícias perpetuamente, como está escrito na Tua palavra. Senhor, e agora eu te peço, derrama da Tua presença sobre nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus, entra na nossa vida. Eu intercedo agora por este irmão e por esta irmã que tem ouvido as minhas orações, mas que ainda não entregou sua vida para Jesus. Jesus, derrama da Tua misericórdia. Não deixe essa pessoa procrastinar, deixar para depois. Mas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, convença do pecado. Jesus, nós cremos que Tu és a luz deste mundo. Tu és a alegria que nós precisamos. Por isso eu te peço, preenche o nosso coração, Senhor. Não deixa a gente continuar a nossa vida do jeito que estamos. Quantas vezes, meu Pai, nós quebramos a cara, nós começamos a agir do nosso próprio jeito, no nosso próprio entendimento, e nós esquecemos que o Senhor é quem sabe de tudo.
e que nós devemos consultá-lo antes de qualquer coisa. Senhor, seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Guia os nossos passos, meu Pai. A vida de muitos que estão me ouvindo aqui está uma vida bagunçada, uma vida cheia de dívidas, cheia de problemas de relacionamentos, cheia de solidão, de tristeza. Mas Jesus, Tu és aquele que mudou vidas no passado e que continua mudando até hoje. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu te peço agora, Jesus, entra nesse coração. Muda, Senhor, totalmente a história dessa pessoa, que ela deixe de ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que guarda mágoas, mas que o Senhor coloque o Teu amor, Pai, neste coração. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, também a pregar para os outros, a falar do Teu amor, Senhor. E que tudo comece a partir do nosso próprio testemunho de vida. Senhor, que na nossa própria casa, na nossa família, as pessoas vejam a diferença que o Senhor faz, que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, muda cada área da nossa vida. Nós não queremos mais viver longe de Ti, mas queremos viver na Tua presença. E que o Senhor coloque também um amor muito grande no nosso coração pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos transforma, que redime a nossa vida, que nos ajuda a libertar do pecado e a viver em santidade. Oh meu Pai, desde já eu Te agradeço por esta mensagem, por esta oração e pela vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh meus amados, eu quero agradecer do fundo do coração. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto quando eu oro por vocês, ao caminhar junto com vocês. Eu não te conheço pessoalmente, mas se Deus permitir, um dia vamos nos abraçar aqui na terra. Mas se não, nós nos encontraremos na eternidade com Jesus. Amém? Vai ser um tempo maravilhoso, vai durar toda a eternidade. E ali nós poderemos conversar, louvar ao Senhor. Vai ser um tempo precioso. Irmãos, eu confesso para vocês que eu penso muito sobre o céu. Eu penso na morte, mas eu penso no céu, que é a esperança do cristão. É a esperança que nunca morre, porque ela está firmada naquele que já venceu a morte por nós, que é Jesus Cristo. Amém? Olha, que Deus te abençoe poderosamente, que a sua vida seja cada dia mais abençoada, e eu vou ficar esperando você no próximo vídeo. E se você ainda não compartilhou, clique no botão abaixo do vídeo, compartilhar, e envie aí nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Tá bom? Deus vai te usar muito na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.